Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos começar agora domingo pela manhã. Estamos analisando algo extraordinário, a Bíblia agora como história. A gente vai analisar agora, isso é fascinante. Hoje a gente vai analisar Davi e Salomão e a monarquia, um império extraordinário que esses dois reis, eles conseguiram transformar o reino de Israel numa potência mesmo. Uma monarquia forte, fortalecida ali, fortificada, e ela conseguia combater contra qualquer inimigo que viria, porque esses dois reis eles foram fascinantes. Um grande guerreiro e o outro um grande construtor, com a mente brilhante, um conhecimento incrível. Então, a gente vai analisar hoje também que por séculos, muitas pessoas rejeitavam a existência desse rei chamado Davi. E outras coisas mais que a gente vai analisar. Bem, a partir de domingo, 31 de maio, aliás, diz: a monarquia de Davi e Salomão apresenta a era dourada da história de Israel. Que eu falei para vocês, esses dois reis, eles marcaram a história do reino de Israel. Eles começaram e foram uns reis extraordinários. Chegaram no momento que o reino de Israel precisava mesmo, e eles ficaram marcados na história. E se Davi e Salomão não existiram, como alguns afirmam, e se o reino deles não tivesse sido tão extenso quanto a Bíblia descreve, como alguns também alegam, sem Davi não haveria Jerusalém, a capital da nação. Sem Davi não teria existido nenhum templo construído por seus filhos Salomão. Finalmente, sem Davi não haveria o futuro Messias, pois mediante a linhagem de Davi viria o Messias que a gente vê na genealogia de Jesus. Agora, a história israelita precisaria ser completamente reescrita. No entanto, essa história, como se lê nas Escrituras, é precisamente o que dá a Israel e à igreja sua função e missão singular. Bem, como eu falei, algumas pessoas consideravam a não existência do rei Davi e também do próprio Salomão. Com isso, geraria uma confusão tremenda na palavra de Deus. Muitos livros ali poderiam ser retirados e jogados fora se tirasse de cena o rei Davi. Por quê? Porque o rei Davi foi quem transformou o reino de Israel, ali fortaleceu o reino de Israel. Também vemos na genealogia de Jesus que esse rei Davi fazia parte da genealogia, faz parte da genealogia de Jesus. Então, se tirasse o rei Davi de cena, automaticamente, de acordo com alguns estudiosos, um ateu bem antigo falou que, bem, se o avô não existiu, o neto também não poderia existir. Dando assim que, se Davi não existia, no tempo lá que não acreditava, se Davi não existiu, então provavelmente também Jesus não poderia existir, já que ele fazia parte da genealogia. Bem, hoje a gente vai analisar algo fascinante nessa lição. Vamos analisar algo muito importante. E a pergunta é: como Deus concedeu uma vitória decisiva a Israel? Quem foi usado para essa vitória e onde ela aconteceu? Eu vou mostrar algumas imagens muito boas para você aí. Você vai analisar agora algo fascinante sobre a história desse grande rei que apareceu. Vamos ver a primeira imagem aí. A primeira imagem está na tela. 1 Samuel capítulo 16, versos 12 e 13 diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor. Agora, olha só que interessante. A gente vimos agora esse texto, estamos vendo esse texto de Samuel, e algo fascinante a gente estamos vendo relatado aí. Porque aqui é apresentado um jovem, um pastor, que foi chamado para uma função específica. Agora, uma coisa interessante você vai analisar. Quando você vai pegar aí o texto de novo, Samuel, capítulo 16, verso 12, 3, diz assim: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu, e no meio dos seus irmãos. Então a gente vimos aqui que Davi, ele era um pastor, foi escolhido ali dentre seus irmãos como sendo o rei de Israel. Agora, uma coisa muito interessante. Samuel ainda, capítulo 16, verso 12 e 13, olha só esse relato. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá.
algo fascinante a gente vê aqui nesse relato aqui. A gente vê a escolha de um determinado personagem aqui, chamado Davi, um pastor de ovelhas, escolhido aqui, sendo relatado na Bíblia, uma história fascinante de um jovem que foi escolhido. Provavelmente, na sua época, não acreditaria muito nele, por ser muito jovem, ser pastor de ovelha, mas o interessante é que Deus escolheu esse aí para fazer uma obra extraordinária, para ser um grande rei de Israel. Agora, o que a gente vai analisar também é que dentre tudo isso existiu uma batalha, e essa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês aí é justamente o vale de Elá, onde essa batalha ocorreu. Também acima dessa montanha que você está vendo aí, tem a cidade de Kibet, Kieva. É uma cidade construída, e nesse local específico aí, aconteceu uma das grandes batalhas que determinou a história desse rei chamado Davi. Nesse local se encontrava de um lado o grupo dos filisteus, do outro lado o grupo de Israel, e ali eles estavam em guerra, porque a nação dos filisteus sempre estava em guerra com o povo de Israel. Nesse momento, havia um gigante chamado Golias, e ele sempre afrontava o povo de Israel. Passou tempos e tempos afrontando o povo de Israel. Mas chegou o momento que a gente já viu em Samuel 16, que Deus chamou Davi. E Davi se encontrou nesse local, e ele foi um grande vitorioso, porque nesse local, Davi, ele venceu e derrubou o gigante Golias com uma pedra. E ele disse, sabe o quê? Que não foi ele que fez isso, mas ele veio em nome do Senhor, e o Senhor estava com Davi. Bem, a gente já viu essa história agora, acabamos de ver a história de Davi na Bíblia. Mas será que essa história é verdadeira? Será que existem comprovações arqueológicas que essa história é verdadeira? Essa próxima imagem vai comprovar. Por anos, esse personagem foi muitas vezes rejeitada, mas com a estela comemorativa encontrada na cidade de Tel Dan, que essa que está aí na tela, essa aí chamada a estela comemorativa, é uma comemoração de uma vitória sobre determinados impérios. Só que essa vitória foi contra o povo de Israel. E olha só o que eles traduziram nessa pedra. Essa próxima imagem aí vocês vão ver agora. Eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. E eu matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Então, nessa pedra que foi encontrada nessa cidade, está relatada que havia uma grande batalha, e essa estela comemorativa disse que houve uma vitória sobre a casa de Jeorão, filho, rei da casa de Davi. Então ali nessa pedra é citada o nome de Davi. Com isso, muitos arqueólogos conseguiram encontrar muitas pedras que comprovaram também a existência de vários personagens da Bíblia. Então, esse texto eu acho fascinante, porque quando Jesus fala que as pedras clamarão, elas estão clamando hoje. A arqueologia está comprovando algo fascinante e extraordinário. Essa estela comemorativa foi encontrada, então, ela comprova a existência desse personagem. Agora, uma coisa que a gente vai analisar. A gente vai analisar o seguinte: e se esse for o acaso, então identificamos pela primeira vez essa antiga cidade bíblica em 2008 e 2013. Olha, foram encontradas respectivamente duas inscrições que muitos acreditam que representa a mais antiga escrita hebraica já descoberta. A segunda inscrição menciona o nome de Esbaal e o mesmo nome de um dos filhos de Saul. Isso é fascinante, foi encontrado, a arqueologia encontrou isso. Em 1993, escavações na cidade de Tel Dan, que eu acabei de mostrar essa pedra para você aí, Tel Dan, no norte, descobriram uma inscrição enorme, escrita pelo rei Azael de Damasco, que registrou sua vitória sobre o rei de Israel e o reino da casa de Davi. A dinastia de Davi foi descrita na Bíblia dessa mesma maneira, o que acrescenta evidências arqueológicas poderosas de que Davi existiu historicamente, exatamente como a Bíblia declara. Agora, algo fascinante. Imagina, se o rei Davi realmente não tivesse existido, como alguns afirmam, quais seriam as implicações
disso para a nossa fé. A gente já viu que é impressionante, eu fico fascinado quando eu olho o nosso querido professor, doutor Rodrigo Silva, ele explicando a Bíblia, comprovando ali arqueologicamente, achando fatos ali, achando provas de que esses personagens existiram, de que as cenas, as histórias que foram relatadas na palavra de Deus, elas são comprovadas através de achados arqueológicos. Isso eu fico fascinado, fico maravilhado. Agora, o inimigo, ele sabe que isso é verdadeiro, que essa palavra é verdadeira, mas ele começa a colocar na cabeça de pessoas, dizer que esses personagens não existem. E ele tentou fazer isso, dizendo que o personagem chamado Davi não existia, porque ele ia fazer uma confusão tremenda. Ele saberia que se tirasse de cena o personagem de Davi, ele destruiria a genealogia do Messias. E isso ele está tentando fazer hoje. Por isso devemos procurar em fontes confiáveis. Eu aconselho vocês a visitar o canal do nosso querido pastor Rodrigo Silva, doutor em arqueologia, um homem extraordinário. Inclusive estamos tendo uma série agora com ele, a partir das 10 horas da noite, Evidências do Fim. Peço que vocês dêem uma olhadinha lá, procura lá no YouTube, e vocês vão ver, vão ficar fascinados de como Deus está usando este homem poderosamente para comprovar a existência da palavra de Deus através da arqueologia. A gente devemos acreditar na palavra de Deus, que você possa ter a certeza de que Deus quer estar com você nesse exato momento e que tudo que Deus falou é verdadeiro e tudo está sendo comprovado. Oremos conosco nesse exato momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco, Senhor, para compreender e aceitar essas verdades contidas na tua palavra. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.